Mito da Caverna de Platão. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Esse tema foi proposto pelo filósofo Platão antes de Cristo, que são quase 2.500 anos atrás, e ele é válido até hoje. O que essa alegoria, essa metáfora quer falar para nós? Nós vamos entender e vamos estudar o slide a seguir. Existem várias interpretações que podem ser feitas desse slide, desse desenho, dessa alegoria, metáfora que o Platão escreveu há 2.500 anos atrás, aproximadamente. Vamos ver o que essa imagem ela quer dizer. Então aqui existem as pessoas. Essas pessoas aqui, elas estão acorrentadas. Só que elas estão acorrentadas na mente delas. E aqui elas estão vendo as projeções que essas pessoas estão vivendo. Então essas pessoas aqui, elas enxergam esse mundo para elas. Esse mundo aqui para elas é real. Elas vivem como se fosse na sombra pessoal e na sombra coletiva. E essas aqui, pessoas estão caminhando, aqui tem uma fogueira, e essa fogueira reflete a sombra desses objetos. Pode ser animais, pode ser outras pessoas, pode ser qualquer tipo de imagem. E para essas pessoas, existe somente esse mundo aqui. Essas pessoas aqui são pessoas comuns. Pessoas onde elas estão sendo manipuladas pela sociedade, pela política, pela religião, pelas doutrinas, pelos conceitos do mundo dual, pelo mundo da mente. Então para essas pessoas aqui, ela é extremamente verdade esse mundo que elas vivem aqui. E para essas pessoas sair daqui, ele tem que ser uma coisa muito pessoal. Ela mesma tem que querer se libertar desse hipnotismo. Ela mesma tem que querer se libertar, conhecer outros pontos de vista. Essas pessoas aqui, elas já conhecem um pouco mais, elas já são pessoas mais evoluídas mentalmente. Elas não são doutrinadas talvez por outras pessoas. Porém, elas também estão ainda no mundo ilusório. Então aqui que nós mostramos, aqui são as pessoas acorrentadas, que ficam acorrentadas, aqui seria a fogueira, aqui seria os objetos, pode ser, aqui está, por exemplo, um cavalo, mas pode ser qualquer tipo de objeto, e aqui fica a sombra. Então a pessoa fica presa dentro da mente dela, dentro da caverna dela. E aqui, essa pessoa já está se libertando, ela consegue ver um mundo muito maior além do mundo dela. Aqui nós temos uma alegoria maior. Então aqui estão as pessoas, aqui são os objetos, aqui a fogueira, aqui as pessoas que estão manipulando essas pessoas aqui, e essas pessoas aqui que estão se libertando. É comum, por exemplo, essa pessoa que se libertou aqui, se ela voltar aqui para dentro e contar para essa aqui, primeiro, essas aqui vão repreender. Elas não vão querer deixar que outras pessoas se libertem. Aqui está nesse desenho, essa pessoa que talvez está chamando de volta essa aqui para não ir pro mundo desconhecido. Então aqui, essa pessoa, ela vai ter duas barreiras. A primeira barreira é a sociedade que manipula, que vai barrar essa pessoa de contar a verdade. E essas aqui, que já estão manipuladas, elas não vão acreditar nessa pessoa. Primeiro, porque quando ela está na luz, ela está na claridade, quando ela volta para dentro, ela vai ficar cega. E quando a pessoa está na escuridão e vai para a luz, ela também pode ficar cega por um instante. Aqui também, ela entra para dentro, ela fica cega por um instante.
Então essas pessoas aqui, elas não vão aceitar a opinião de quem voltou ali para dentro e contar a verdade, contar sobre o mundo que ela viu. Então ela não vai aceitar em hipótese alguma. Então, às vezes, o mundo que a gente vive, nós vivemos o mundo da ilusão, o mundo da manipulação, onde os poderes dentro da religião, dentro da sociedade, dentro do mundo, eles manipulam as pessoas para que essas pessoas aqui sejam dependentes dessas pessoas aqui. Então existe um interesse atrás disso, existe alguma coisa além do mundo que nós vivemos, e isso vai depender de cada um. Cada pessoa ela tem que ter o seu impulso interior, e muitas vezes ela tem que trabalhar isso de forma muito particular, sem abrir para a sociedade, para que a sociedade ela não bloqueie. Depois que essa pessoa ela conhecer o mundo real, aí que ela pode expor a ideia. Mas senão, se ela pôr a ideia dela antes dela concretizar dentro dela, as pessoas, amigos, a sociedade vai bloquear, vai fazer com que ela volte ao padrão anterior. Às vezes, quando a pessoa tem uma ideia e a pessoa fala essa ideia para uma outra pessoa, o amigo, às vezes da família, pega e simplesmente não é que ignora, ela acaba desmotivando aquela pessoa. Então, às vezes, uma ideia, um fruto que a pessoa tem, uma semente, ela tem que amadurecer dentro dela, para que ela consiga expor, depois que ela pôr o plano em ação, que o plano deu certo, para ela expor a ideia dela. Um forte abraço e que Deus abençoe.